Hoje eu vou falar como criar um sistema web utilizando a linguagem PHP que permita fazer operações de criação, leitura, atualização e remoção de dados de um banco de dados, ou seja, aquelas operações que a gente chama de CRUD. Então, inicialmente, vamos analisar aqui as instruções a nível de banco de dados. Em SQL, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai logar no banco, tá? Via linha de comando, ou pode se logar utilizando um outro cliente de banco de dados também, que é para utilizando prompt de comando. Então, MySQL é o nome do programa, "-u user, root "-p", a senha que está em branco, né? Então, para não manipular, não fazer a manipulação com o usuário root, a gente cria um novo usuário, é mais interessante. Então, criei um usuário chamado Cláudio nessa própria máquina, identificado por essa senha, 2019. Então, ao criar o usuário, ele não tem muitas permissões, então você não vai conseguir fazer muita coisa. Então é interessante que conceda permissões a ele, né, para que ele possa criar tabelas, criar banco de dados, etc. Então aqui eu estou concedendo todos os privilégios ao usuário Cláudio que está nessa máquina. Logo em seguida a gente faz o login com o usuário Cláudio e utilizando a senha que a gente criou. Uma vez que a gente está logado como Cláudio, a gente pode criar um novo banco de dados, né? A gente cria um banco de dados com este comando, create database, e o banco de dados aqui chama PW1. Eu posso usar esse comando para mostrar os bancos de dados, para verificar se PW1 está entre eles. Uma vez que estiver, a gente coloca para setar o uso nesse banco de dados. Ou seja, todas as operações que a gente fizer da agora em diante será executada dentro deste banco de dados que a gente acabou de criar. Então a gente vai criar uma nova entidade, uma nova tabela, uma tabela de postagem, no qual esse sistema web vai consistir, tá? Nós iremos fazer as operações de CRUD utilizando esta tabela de postagem. Então essa tabela tem quatro principais campos, né? A gente vai guardar o título de uma postagem, a categoria, se essa postagem é relacionada a uma dúvida, por exemplo, de PHP ou de Python, uma descrição, uma breve descrição da postagem e o conteúdo da postagem. Então são todos campos de caracteres, né? Varchar. E tem um campo ID, né? Que funciona como a chave primária da tabela. Esse campo, como é chave primária, ele não pode ser nulo, ele é not null. E a gente setou também ele como autoincremento, ou seja, a gente não precisa fornecer este valor. O próprio sistema de gerenciamento de banco de dados vai fornecer um próximo ID vago para este campo na hora da inserção de um novo registro na tabela postagem. Tá? Por fim, a gente dá um show tables para verificar se a tabela foi criada com sucesso. Então, isso daqui é a nível de sistema de gerenciamento de banco de dados. Estamos utilizando uma interface cliente por linha de comando, né? CLI, para fazer essas operações. Criamos a nossa entidade, a nossa tabela no banco de dados. Vamos agora criar nosso aplicativo. Nós iremos desenvolver esse aplicativo utilizando a metodologia chamada MVC, tá? A arquitetura de software chamada MVC, onde é dividido em três camadas, como os nomes dizem, né? Como o nome já diz, chamada Model, View e Controller. Tá? Model, ou modelo, é a camada do software responsável por acesso aos dados. Então é a camada onde terão as classes, os arquivos, que manipularão diretamente o banco de dados. Lembrando que este modelo é independente de linguagem de programação. A gente vai estar desenvolvendo o sistema web em PHP, mas se você desenvolvesse um sistema, mesmo que não fosse web, sistema desktop para dispositivos móveis, por exemplo, em outra linguagem, você também pode implementar essa arquitetura, que a arquitetura está relacionada à organização dos arquivos. Então a gente está organizando os arquivos da seguinte forma: os arquivos que fazem acesso aos dados estarão na camada de modelo, os arquivos que terão as regras de negócio da aplicação estarão na camada controller ou controlador, e os arquivos no qual o usuário interagirá estarão na camada de view ou visão. Então o usuário interage com a camada de visão e a camada de controle faz a interface, o intercâmbio entre a camada de modelo de acesso aos dados e a camada de visão, que é a camada do usuário. Tá? Não vou entrar em detalhes porque não faz parte dessa disciplina a questão de arquiteturas de software, e sim a como implementar um software para fazer um CRUD
numa tabela no banco de dados, tá? Então, ok, vamos seguindo. Então, nós temos essa tabela no banco de dados, mas uma vez que a gente tiver os dados dessa tabela no nosso aplicativo, seja porque a gente leu da tabela do banco de dados ou porque a gente queira mandar esses dados para o banco de dados, a gente precisa ter isso aqui na forma de um objeto da nossa linguagem de programação, tá? Então, para isso, a gente cria uma classe. No caso, no nosso exemplo, essa classe é a classe postagem, que tem relação direta com a tabela postagem, tá? Então, a classe postagem é uma classe Pojo, ou seja, é uma classe simples. Pojo está muito relacionado a Java, mas é uma nomenclatura para a gente dizer que é um plain old Java Object. É um objeto Java simples, tá? Então, simples como assim? Só tem variáveis de instância. Cada variável de instância desta classe corresponde a uma variável do banco de dados ou um atributo da tabela do banco de dados. A classe está para a tabela, assim como as variáveis de instância estão para os atributos da tabela, tá? Então, se vocês observarem, na tabela eu tenho um campo, um atributo ID, aqui eu tenho uma variável de instância chamada ID. Título, descrição, categoria e conteúdo, certo? Como a gente está trabalhando com orientação a objeto, as variáveis de instância são criadas de forma privada, para que a gente acesse o conteúdo delas ou altere o conteúdo delas, a gente faz isso por meio de métodos. Então, para cada uma dessas variáveis, nós criamos o get e o set, tá? Get título, set título, get descrição, set descrição. Para cada uma das variáveis a gente criou. Então, essa classe Pojo só tem isso, tá? Que é os getters, os setters e as variáveis de instância. Então, esse objetos dessa classe serão o intercâmbio entre o banco de dados e o nosso aplicativo, tá? Tanto para envio de informações para o banco quanto para o recebimento. Nós aqui temos um construtor, que não faz nada, um construtor vazio, construtor em PHP é esse método sempre chamado underline underline construct, tá? E lembrando que no PHP, mesmo que a gente não tenha variável local com o mesmo nome da variável global, a gente precisa usar o this para referenciar as variáveis globais, tá? Aqui, em qualquer linguagem de programação, seria obrigatório o uso do this, porque eu tenho uma variável local id e uma variável global id. Então, para que o software diferencie se esse ID é o local ou global, eu coloco o this antes do global. Quando não tenho this, quer dizer que é o local. Mas no PHP, mesmo as variáveis locais, mesmo as variáveis globais, mesmo que onde eu não tenho duplicidade, eu preciso indicar com o this, porque ela é global. Então, como vocês já sabem, em PHP as funções não têm tipo, né? Na verdade, PHP é uma linguagem fracamente tipada, há um tipo interno, então não tenho que colocar tipo de retorno. Então, esse aqui, por exemplo, retorna e esse aqui não retorna. Esse método não retorna, este método retorna. E ambos são muito parecidos à assinatura. Só pela assinatura não dá para saber se o método retorna alguma coisa ou não. Tá? Só observando o conteúdo, o código interno do método. Por fim, a gente tem aqui um print. Um print é uma função de imprimir, que é uma função já printr do próprio PHP, que dado um objeto, ele imprime o objeto de forma bem detalhada. Só faz isso esse print R. Ele imprime cada partezinha do objeto. Beleza. Então aqui nós temos a nossa classe postagem, que fará uma representação do nosso objeto, da nossa entidade postagem do banco de dados. Beleza. Vamos agora ver como que a gente implementa as demais classes. Então a gente tem uma classe de conexão MySQL. Então ela foi estruturada utilizando um padrão de projeto também chamado DAO, Data Access Object, tá? Então, neste padrão de projeto DAO, nós temos uma classe de conexão e uma classe que vai utilizar dessa classe de conexão, vai obter essa conexão e vai fazer as operações no banco de dados. Há uma divisão clara disso daí. E vocês vão ver como é bem mais interessante ser feito dessa forma, porque se a gente, por exemplo, mudar a conexão, a gente não precisa mudar é, as, o uso
a gente só muda o objeto de conexão e tudo passa a funcionar normalmente, tá bom? Então, por exemplo, aqui ó, nós temos aqui uma classe que se conecta ao MySQL. Se eu precisasse fazer um aplicativo que se conecte a Postgres, Sybase ou qualquer ou um arquivo mesmo, então a gente ia mudar a forma de conectar, tá? Para me conectar ao MySQL, como é que eu faço? E o que eu tenho que ter nessa classe? Embora aqui tenha um monte de coisa, tem isso aqui, mas isso aqui na verdade é só comentário. Então tem essas diretivas aqui, package, auto version, mas na verdade é só para que, se eu utilizar aqui um documentador automático, ele leia esses comentários aqui e consiga gerar a documentação do software. Mas isso daqui não muda nada no desenvolvimento da aplicação. Eu poderia chegar aqui e apagar tudo e tudo continuaria funcionando normalmente. Isso aqui não faz parte da implementação. Não é necessário isso daqui. Isso aqui tudo é comentário, mas está bem estruturado para que um documentador automático consiga interpretar isso daqui e gerar a documentação do software de forma automatizada, tá? Então, essa parte de conexão com o banco de dados, a gente utiliza o padrão de projeto DAO, mas essa conexão especificamente a gente utiliza um outro padrão de projeto chamado Singleton. Então, nesse sistema como um todo, só nessa parte aqui a gente já viu três padrões de projeto, que foi o MVC, Model View Control, aqui na parte no model, na parte de acesso aos dados, a gente está utilizando o padrão DAO, e na parte de conexão a gente vai utilizar o padrão Singleton. Como é que o padrão Singleton funciona? No padrão Singleton, a gente não pode ter mais do que uma instância de um objeto, tá? Então, ele é bem simples. Eu tenho aqui duas variáveis, uma variável chamada instância e uma variável chamada conexão. Essa variável chamada instância vai ter uma instância dessa classe, dela própria, tá? E uma variável conexão vai ter uma variável de instância de conexão com o banco de dados, ok? Beleza. Então essa variável ela é estática para que ela seja uma só durante toda a execução do programa, tá ok? Então vamos ver aqui, ó. No construtor, direto quando eu crio um objeto dessa classe, eu já crio uma conexão com o banco de dados. Para eu criar uma conexão com o banco de dados utilizando o MySQL, a instrução é essa. É uma função já pré-definida no PHP, chamada MySQLi Connect. Há também o MySQL Connect, só que é de versões anteriores do PHP. A versão 7.0 para cima utiliza o MySQLi underline Connect. Ele recebe quatro parâmetros, que é o IP de onde está o servidor de banco de dados, o usuário, a senha e o banco de dados que se deseja se conectar. Então são esses quatro parâmetros. Uma vez que ele se conecta, o ponteiro para essa conexão eu estou atribuindo a variável de instância da classe chamada conexão. Beleza, e aquela instância entra onde? Entra aqui quando eu gerar um getInstance. Então, quando eu quiser uma nova instância dessa classe de conexão MySQL, eu vou primeiro ver se já essa variável já não está setada. Ela é diferente de null. Então, se ela não estiver setada, eu crio. Se ela está setada, isso daqui vai retornar verdadeiro, tá? Quando eu nego, fica falso, então ele sairia do if. O if só executa se for verdadeiro. Então o if só vai executar se não estiver setado. Então se não estiver setado, ou seja, se a instância for nulo, eu crio um novo objeto. Se já existir um objeto, eu retorno ele. Eu retorno ele porque ele já existe. Então eu nunca vou ter dois objetos, porque a primeira vez que eu executar que não tiver ninguém, eu vou criar. Vou dar o new, conexão MySQL, vou criar e atribuir a variável instância. Se já existir, eu vou retornar a própria variável. Então a variável instância sempre vai ter uma única instância singleton do objeto conexão MySQL. Eu estou utilizando esse self aqui antes, self dois pontos, porque essa é uma variável estática. Sempre quando a gente fazer referência a variável estática no PHP, a gente tem que utilizar esse self antes, tá bom? Então, beleza. Então, eu tenho um get conexão e um desconectar. O get conexão, ele retorna a variável de conexão, e o desconectar, ele, no nosso caso que a gente se conecta a um banco de dados MySQL, ele vai fechar a conexão com o banco de dados MySQL. Vai passar o ponteiro para a conexão, utilizando mais, vai passar o ponteiro da conexão para a função
já pré-definida chamada MySQL Close, tá? Então, dessa forma, a gente consegue se conectar a um servidor de banco de dados. Usuário, senha, máquina que está rodando, nome do banco de dados. Ok, tendo uma única instância no padrão singleton. Se eu quisesse conectar, por exemplo, a um arquivo de texto, como é que seria? Mudaria muito? Seguindo o mesmo padrão singleton, se vocês observarem, não muda muita coisa. Então, nós continuamos tendo aqui nossa classe, só que agora, em vez de chamar conexão MySQL, eu chamei de conexão file, que se conecta a um arquivo, tem as duas variáveis, uma de instância da classe, de conexão file, e outra de conexão com o banco de dados, que no caso aqui agora é um arquivo, tá? Então, no construtor, eu crio um ponteiro para este arquivo onde estão armazenados e estarão armazenados novos dados. Então, aqui o fopen é uma função já pré-definida no PHP para eu abrir um arquivo de texto. Eu estou abrindo esse arquivo no formato de append, onde sempre quando eu salvar uma coisa nova, ele vai salvar no final sem perder o que já tinha antes, e atribuindo o ponteiro desse arquivo a essa variável conexão. E o getInstance funciona da mesma forma. Se já tiver uma instância, ele só retorna essa instância. Se não tiver uma instância dessa classe conexão file, ele cria e atribui a variável e também retorna. Porque esse return ele sempre é executado, independente de executar o if ou não. Ele vai retornar a que já existe ou a que ele acabou de criar, no padrão singleton. Tá? E aqui embaixo a mesma coisa. Get conexão retorna a conexão, só que nesse caso aqui é um ponteiro para um arquivo de texto. E o desconectar ele fecha o fluxo do arquivo de texto. Tá? Então fclose passando o ponteiro do arquivo ele fecha essas funções fclose e fopen já são funções pré-definidas do PHP para manipulação de arquivo de texto. Ok? Então são só exemplos como é que poderia ser feito com outro tipo de banco de dados. Poderia ser XML, então seria de forma similar, sempre usando o mesmo padrão singleton. Ok, então agora nós temos uma instância do banco de dados sob essa variável conexão. Como é que a gente vai fazer uso dela agora? Tá, a gente conecta ao banco de dados, mas a gente não diz ainda qual é a entidade do banco que a gente quer manipular. No nosso banco, a gente só tem a entidade postagem até o momento, mas nós poderíamos ter várias tabelas no banco de dados. Então, para cada tabela, eu posso ter um conjunto de operações que eu posso fazer. Não necessariamente eu tenho que fazer CRUD sempre. Às vezes, naquela tabela só me permite criar ou apagar registros, não me permite atualizar. Então, não teria uma função para atualizar. Aonde eu defino isso? Então, o tipo de operação que eu posso fazer na minha entidade ou na minha tabela é definida numa interface. Interface é similar a uma classe, mas ela só tem assinaturas de métodos, não tem implementação. Então, para manipulação de objetos postagem, eu criei uma interface que, no caso, como a gente quer testar tudo, que permite fazer todas as operações do CRUD. Permite criar uma nova postagem, buscar uma nova postagem, que seria o R do CRUD, do read, atualizar uma postagem, modificar o valor de uma postagem já existente, apagar uma postagem já existente ou buscar todas as postagens. Tá? Então são somente assinaturas de métodos, não há implementação. Se uma interface se uma classe implementar essa interface, obrigatoriamente ela vai ter que implementar todos esses métodos. Ok? Para que seja possível de criar objetos dessa classe, ela tem que implementar todos os métodos dessa interface que ela se propôs a implementar. Tá? Certo. Então vamos ver algum exemplo de uma classe que faça uso dessas interfaces. Então uma classe que faz uso dessa interface de postagem para manipulação da tabela postagem, utilizando conexão com o banco de dados MySQL, seria essa classe postagem DAO MySQL. Postagem DAO MySQL faz operações no banco de dados MySQL, utilizando a conexão MySQL e, logicamente, também como ele trabalha com a postagem, será necessário utilizar a interface de postagem para saber que tipo de operação pode ser feito sobre essa entidade ou sobre essa tabela, tá? Uma coisinha que acabei me passando é que, a depender da classe, se ela depende de outras, é necessário ter um require antes, tá?
Então, por exemplo, nenhuma dessas anteriores eu utilizei um require, porque elas funcionam de forma independente, não depende de nenhuma outra. Mas esta agora que faz uso de várias outras, ela precisará desse require, tá? Aqui, o require once. Esse once quer dizer que ele só vai adicionar o arquivo uma única vez, porque talvez, por exemplo, dentro de conexão MySQL, talvez lá dentro eu já incluiria postagem. E aqui eu estou incluindo postagem também. Então ele vai olhar, se postagem já foi incluída, ele não vai incluir novamente. Então é sempre interessante usar esse require once em vez do require puro, tá? Então, essa classe ela vai precisar do postagem, aquela entidade, aquele pojo que tem os getters e os setters, vai precisar da interface e vai precisar da conexão com o banco de dados MySQL, tá? Vai precisar de tudo isso. Então, beleza, uma classe normal chamada postagem da MySQL que implementa aquela interface com aquelas operações de CRUD que eu mostrei para vocês. Então, aqui também a gente tem as variáveis de conexão com o banco, só que não vamos ter a implementação, a gente só vai chamar a implementação da conexão MySQL já existente. Então, no construtor do objeto postagem da MySQL, nós já instanciamos uma conexão com o banco. Então, eu chamo conexão.mysql getInstance, eu chamo dessa forma porque é um método estático, tá? Então ele não pertence a objeto nenhum, ele pertence à classe e atribuo essa variável. E a partir dessa variável do tipo conexão MySQL, eu posso chamar o método conexão, que vai me retornar uma conexão com o banco de dados MySQL. A partir desse momento eu tenho uma conexão, utilizando localhost, o usuário cloud, a senha 2019 e o banco de dados PW1, que foi definido lá na hora de realizar a conexão, tá? Então aqui agora estão todos aqueles métodos definidos na interface, ok? Por isso que nós precisamos, ela é requerida aqui, porque eu disse que minha classe vai implementar essa interface, então eu preciso saber o que ela tem. Por isso que eu adicionei ela aqui no topo, certo? Então beleza, vamos começar aqui com o primeiro método, o método de criar uma nova postagem. Então, criar uma nova postagem, ele recebe um parâmetro, que é uma variável chamada postagem. No PHP não tem tipo, mas aqui nos comentários já indiquei o tipo, para que facilite quando um documentador automático pegar esse código e gerar. Ele vai indicar lá que essa variável postagem é do tipo postagem, que é esse cara aqui, esse pojo, tá? E que não retorna nada. Então, só olhando aqui a gente não sabe, a gente tem que olhar o código, mas aqui pelo comentário aqui a gente já vê que ele não retorna nada, então facilita a leitura. Embora se eu apagar aqui, não vai alterar em nada. Isso não são comandos, isso são só comentário, tá? Para outro usuário ou para um documentador automático, não para o interpretador, que vai interpretar esse script. Beleza, então para criar, é uma inserção no banco de dados. Então é necessário já conhecer o os comandos em SQL. Para inserir algo no banco de dados, é insert into, nome da tabela, os campos, tá? Values e os valores que eu quero inserir. Esses valores, se vocês observarem, são os valores contidos nessa variável. Postagem, get título. Postagem, get descrição, get categoria, get conteúdo. Porque esse aqui é um objeto do tipo postagem, tá? Onde é que eu estou passando um objeto do tipo postagem aqui? Até o momento eu não estou passando, eu só estou definindo. Quando eu chamar este método, eu vou ter que passar para ele algo do tipo postagem, senão vai dar erro. Porque internamente vai ter que ter esses métodos e variáveis que é definido pela classe postagem, tá? Beleza. Então, esses barra aspas duplas só é porque, como são campos textuais, na hora de eu montar minha string, na hora de eu montar a minha instrução, né, que vai estar guardado dentro dessa variável SQL, que internamente vai ser instanciada como tipo texto, eu preciso colocar aspas duplas antes e depois. Então, só por isso. Eu não posso colocar simplesmente aspas duplas, porque senão o computador vai entender que
Esse aspas duplas é para a abertura de uma string e esse é para o fechamento da string. Ele não vai entender que esse segundo aspas duplas faz parte do texto. Para que ele entenda que isso faz parte do texto, eu tenho que colocar esse caractere de escape, barra, antes do caractere que eu quero que seja entendido como texto e não como comando. Tá? Então, montei a minha string. Se eu quiser imprimir essa string, é só descomentar essa linha, para eu ver se a string está criada de forma correta. E depois eu mando executar no banco de dados. Para que eu execute um comando no banco de dados, eu preciso ter uma conexão com o banco, eu já tenho, que está nessa variável, e preciso ter uma instrução. E também já tenho, que acabei de definir, está dentro dessa variável. O comando para que eu execute uma instrução no banco de dados é o mysqli _query. Tá? Lembrando que há o MySQL Query também, mas são de versões anteriores do PHP. A versão 7 em diante eu utilizo o MySQL. Beleza, da mesma forma, para eu apagar um dado do banco de dados, eu vou implementar a função apagar, que eu defini na minha interface em iPostagem DAO. Para eu apagar, eu só preciso de um ID. Então, por que você não passou aqui somente um inteiro e aqui você usava esse inteiro aqui para apagar? Porque é o seguinte, da forma que está aqui, está genérico. Então eu passo o objeto e pego o ID. Se esse ID fosse um texto, por exemplo, do jeito que está aqui, funcionaria do mesmo jeito. É claro que por ser texto eu teria que ter o caractere de escape aqui antes e depois. Mas do jeito que está aqui, não mudaria muito. Mas se eu... porque eu estou pegando o campo de identificador, o campo de chave primária. Então é melhor do que se eu tiver que ficar mudando aqui de acordo com o tipo de chave primária da tabela. Então eu pego um objeto inteiro e vou naquele objeto e só pego o identificador, que eu utilizo no delete from, comando delete from da SQL, deletar da tabela postagem, quando o ID é igual a esse daqui. Não pode esquecer dessa condição, porque se não tiver condição vai apagar todos os dados da tabela postagem. Para executar no banco de dados, a mesma coisa, MySQLi _query, um ponteiro para um banco de dados e uma instrução a ser executada. Ok. Continuando, para atualizar os dados de uma postagem, então eu tenho que passar um objeto do tipo postagem com os novos dados. Quem chamar este método tem que passar isso, que ele exige. E aqui agora a gente usa a instrução SQL de atualização, que é a update. Atualize essa tabela setando este campo com este novo valor, que é o campo dentro do objeto passado como parâmetro. Setando este outro campo com este outro valor. Esse outro campo com este outro valor. Tudo isso com todos os campos com os valores passados no objeto, quando o identificador for igual ao identificador que está dentro desse objeto. Então é importante ter o quando, porque senão ele vai atualizar todos os registros da tabela, todos vão ficar iguais. Então tem que ser para um registro único, que é o que tem aquele único ID. Como ele é chave primária, ele é único. Então, só para aquele registro eu vou fazer essa atualização. Por fim, eu executo essa instrução no banco, da mesma forma que a gente fez até agora, utilizando o ponteiro para o banco e a instrução propriamente dita. Tá? Lembrando, por exemplo, que isso daqui, sempre quando eu tiver um barra asterisco e um final um asterisco barra, é comentário, não é comando. Isso aqui é um comentário indicando que SQL é uma variável do tipo string que contém a instrução SQL que vai ser executada no banco de dados. É isso que está dizendo esse comentário aí. Vamos ver agora os últimos dois métodos, que é um buscar, busca uma postagem específica, e o último é um buscar todos, que busca todas as postagens. Então, busca uma postagem específica do banco de dados, ele recebe uma postagem, na verdade, é um objeto do tipo postagem, mas ele só vai estar preenchido com o ID, que é o ID da postagem que eu quero buscar, e vai retornar um objeto postagem completo, com todos os dados da postagem que tem aquele mesmo ID. Tá? Então, o comando para buscar uma informação no banco de dados é o select, select asterisco from. Como a gente quer buscar uma postagem específica, a gente tem que colocar uma condição. Então, eu quero buscar a postagem, mas somente quando o ID, o identificador dessa postagem foi igual o ID que está dentro desse objeto passado como parâmetro. Quando isso bater, você retorna para mim. Então eu coloquei isso dentro da instrução
que a gente executa a instrução como a gente já executava antes, MySQL e underline query, passando uma conexão com o banco e uma instrução. Só que aqui agora há uma diferença. Quando a instrução é do tipo select, então está vindo alguma coisa do banco de dados. Até agora as instruções que a gente tinha feito só mandavam alguma coisa para o banco, ou para criar, ou para atualizar, ou para apagar. Tinha alguma coisa que era enviada para o banco e não precisava retornar nada. Agora eu preciso retornar, que é o que eu estou selecionando. Então, eu tenho que atribuir o resultado do MySQL e query a uma variável, tá? Essa variável é uma variável que é como se fosse uma tabela, onde vão ter todos os dados em linhas e colunas, mas não no formato de array ainda, para o PHP. Para o PHP entender, tem que passar por uma transformação, por um método que divida isso daí no array entendível. Essa variável P vai ser a postagem, vai conter, a gente vai popular ela, vai preencher ela com os dados vindo do banco de dados. E no final a gente vai retornar ela. Tá? Então esse meio do caminho aqui é para preencher o P com os dados que a gente obteve do banco de dados. Então, o que a gente executou a instrução, o resultado dessa instrução atribuiu a dados. O resultado dessa instrução pode vir um único registro, que tenha este ID, ou eu poderia ter passado um ID que não existe e não vir nada. Então poderia vir das duas coisas. Então antes de eu preencher o P, eu tenho que verificar se existe alguma coisa. Então agora apareceu uma nova instrução chamada MySQL e underline num underline rows. Então é número de linhas. Se o número de linhas dessa tabela for maior que zero, então lembrando que eu falei que pode ser 0 ou 1, pode vir ou nenhum registro ou um único registro cujo ID seja igual ao ID passado. Então se for maior que zero é porque encontrou alguma coisa. Então, eu vou pegar agora, utilizar essa função MySQL fetch array, passando essa tabela dados, e vou obter somente uma linha. Nesse momento aqui, como ela só retornaria no máximo um registro, eu sei que só preciso fazer isso uma vez. Então, eu vou atribuir a linha. Agora sim é um array entendível pelo PHP, porque passou pelo método que transforma no array. Tá? Então, agora a linha é um array associativo. Pode ser numérico também. Eu poderia passar aqui, ó, linha de índice 0, linha de índice 1, linha de índice 2, mas ficaria ruim, porque eu teria que saber como é que estão as posições dos campos criados dentro do banco de dados. É mais interessante utilizar como um array associativo, onde eu passo a chave, que a chave aqui vem com o mesmo nome da coluna do banco de dados, e isso daqui me retorna o conteúdo da coluna. Então, aqui retorna o conteúdo ID. Eu estou setando na variável P utilizando o setID. Depois eu seto a variável P setando o título, a variável título, utilizando o método setTítulo, do que eu obtive no array linha de índice título, ou de chave título. Tá? Então, linha foi populado com todas as informações de linha da tabela. Então, linha de índice ID vem o ID, linha de índice título vem o título, linha de índice descrição vem a descrição, de índice categoria, categoria, de índice conteúdo, conteúdo, cujo ID foi igual ao ID passado aqui na instrução do select. Tá? Por que, que o ID é que eu atribuo direto e os outros eu tenho isso daqui? Essa aqui é uma operação nova do PHP chamada nullCoalescence, onde é como se fosse um if ternário. O if ternário, antigamente, a gente tinha uma condição, e caso essa condição fosse verdadeira, eu atribuiria um valor a uma variável ou outro valor se fosse falso. Aqui é bem parecido. Se esse valor for diferente de null, eu atribuo este valor, isso aqui que vai ser retornado, então vai ser colocado dentro do set null. Se isso daqui for falso ou for nulo, eu vou atribuir este valor, é um valor padrão. Para não ficar nulo, vai ficar nada, um espaço em branco. Na verdade, não é nem espaço em branco, é ausência de conteúdo, que é diferente de nulo, tá? Então, a mesma coisa na descrição, na categoria. Deu C para esse aqui, Cláudio? Não, depende. Esses campos são campos textuais. Se fosse um campo numérico, eu poderia colocar, por exemplo, zero. Ou ele, se vier nulo, eu coloco zero. Para ver como isso daqui não é ausência. Nulo é diferente de ausência de informação. Então, se isso aqui fosse um campo float, ou número real, se fosse nulo, eu atribuiria 0.0, por exemplo. Tá? Então, e por fim, uma vez que eu preenchi completamente o meu objeto do tipo postagem, esqueci de falar dessa linha, ele é postagem
Neste momento ele se transformou em postagem. Quando eu crio a variável, uma variável em PHP ela não tem tipo, até que você atribua um valor a ela. Então, por exemplo, o SSQL, ele só passou a ser texto depois que eu atribuí esse texto a ela. Esse P até o momento não é nada, mas a partir do momento que eu atribuí um objeto do tipo postagem, dando o new postagem, ele se transformou num postagem. Então ele tem todos os métodos que tem dentro de postagem, que é os sets e os getters, ok? E no final eu retorno. O que busca todos é muito parecido. A diferença é que em vez de vir uma linha ou zero, pode vir zero ou mais linhas, tá? E então a gente não vai retornar mais uma única postagem, a gente vai retornar um array de postagens. Beleza. Então agora a nossa instrução não vai ser um select asterisco from where. É select asterisco from a tabela para vir tudo. Não tem mais o where, é para buscar tudo. Então essa é a nossa instrução. A gente executa ela no banco de dados. Essa instrução no banco de dados usando MySQL underline query, como a gente já fez anteriormente. Atribuímos a uma variável que vai ser uma tabela, que até então não é reconhecida pelo PHP. A gente cria um array, aqui até o momento, aqui eu estou falando que é um array de postagem, mas até o momento é só um array, não estou dizendo do que é ainda. Ele só vai ser um array de postagem a partir do momento que eu começar a atribuir alguma coisa a ele. Aqui eu crio uma variável quantidade, que vai receber o resultado do MySQL num rows. Lembra que eu falei que naquele exemplo anterior eu poderia retornar 0 ou 1? Aqui agora pode retornar 0 ou mais valores, porque o meu select não tem where. Então vai vir todos. Se eu tiver 10 registros na minha tabela, isso aqui vai voltar 10. Se eu tiver 50, vai retornar 50. O resultado da chamada dessa função vai ser guardado dentro de quantidade, para que eu faça um for, de 0 até menor que quantidade. Então, esse for vai ser executado o número de linha vezes, né? Então, se eu retornar 10, vai fazer de 0 a 9, ou seja, vai fazer 10 vezes esse for. Então, para cada linha do meu banco de dados, eu vou executar o for uma vez, vou montar uma postagem igualzinho eu montava antes, só que agora eu vou guardar ela no array, tá? Na posição i do meu array, que esse é incrementado, então eu não vou perdendo o que eu tinha antes. No primeiro momento, vou guardar na posição 0, no segundo momento na posição 1, na posição 2 e assim por diante. Então eu monto minha postagem igualzinho eu tinha feito antes. Então eu crio um objeto do tipo new postagem e agora eu atribuo a linha, né? Então lembrando que isso daqui busca uma linha por vez e ele pula para a próxima linha automaticamente. Antes eu fiz uma vez só e não me preocupei, porque só poderia vir um registro. Se entrou no if é porque veio algum registro, né? No if anteriormente, ó. Se entrou no if é porque veio algum registro já que é maior do que zero. Então eu executei uma única vez porque se entrou é porque veio um único registro. Porque só poderia ser 0, 1. Agora pode ser n registros. Então cada vez que eu executar aqui vai vir a próxima linha, a próxima linha, a próxima linha. No formato de array do mesmo jeito. Um array associativo onde eu posso pegar os dados por meio da chave que tem o mesmo nome da, da, da coluna da tabela. Tá? Então aqui é o null_coalescence, né? Se esse valor for nulo, eu atribuo isto. Se ele não for nulo, eu atribuo ele mesmo. E no fim eu pego esse objeto postagem criado e jogo no array. Depois eu crio uma nova variável com o mesmo nome, mas não tem problema, porque o que eu criei antes está salvo no array. Tá? No fim de tudo eu retorno o array, que é um array de postagens. Tá? No fim de tudo, para destruir a conexão com o banco de dados, eu chamo o desconectar lá do meu objeto, que ele chama o desconectado, ele fecha a conexão com o banco de dados. O meu desconectar, ó, o que o desconectar faz? Ele fecha a conexão com o banco de dados, mas quer close. Beleza. Muito interessante, Cláudio, mas e se fosse o banco de dados ou arquivo, o que mudaria? Mudaria muito? Então, eu não implementei completamente todos os métodos. Mas aqui só para vocês terem uma ideia de como é que seria se fosse um outro banco de dados ou um banco de dados do tipo arquivo, por exemplo. Então também a gente vai requerer postagem, que a gente está trabalhando com a entidade postagem. A gente também vai precisar da interface, porque a interface independe do tipo de banco. E sim, depende do tipo de tabela, da tabela que a gente está manipulando. E o que vai mudar aqui é o arquivo de conexão. Na postagem da MySQL, eu requeri o arquivo de conexão com MySQL. Aqui agora eu vou requerer a inclusão no arquivo que conecta a um arquivo de texto. Tá? Ok.
Então, aqui é a mesma coisa, se vocês observarem, get instance, ele vai criar uma instância do tipo conexão file, depois com essa instância eu posso chamar get conexão. Então, get conexão é o ponteiro para um banco de dados, que nesse caso é um arquivo. Então, uma vez que eu tenho um ponteiro para um arquivo, eu posso fazer uso, salvar alguma coisa dentro dele, buscar alguma coisa dentro dele, tá? Então, aqui é um exemplo só de criar. Os demais métodos eu não implementei, mas pelo criar vocês vão entender como fazer os demais métodos, tá? Então, no criar, o que eu fiz? Eu passei um objeto do tipo postagem, estou salvando dentro desse arquivo os valores separados por este delimitador, cifrão, hashtag cifrão. Então eu vou colocar aqui, eu estou montando uma string, então postagem.getID concatenado com cifrão, hashtag cifrão, concatenado com o título agora, desse objeto passado como parâmetro, concatenado com esse delimitador e assim por diante, todo mundo concatenado, até que no final eu pulo de linha. Posso imprimir o conteúdo dessa linha para ver se está certinho o que eu quero gravar no meu arquivo, ou gravo no arquivo, tá? Gravo aqui no meu arquivo. Aqui é só, esse vardamp aqui é só para título de depuração. Então, antes para eu gravar num banco de dados MySQL, não só para gravar, mas para eu submeter uma instrução, eu utilizava o MySQL query. Agora, como eu estou manipulando um arquivo, eu vou utilizar, no caso de gravar neste arquivo, fwrite. Fwrite precisa de dois parâmetros. Um é o ponteiro para um arquivo, o outro é o conteúdo do que eu quero gravar. O conteúdo eu obtive a partir do objeto recebido como parâmetro do método criar. Então eu posso fazer isso, imprimir aqui informações salvas, né? Era necessário, só para teste mesmo, posso fazer isso. Então uma vez que agora eu sei como gravar algo no banco de dados, no meu arquivo. Para ler, eu tenho que fget para ler fget-s para ler uma linha inteira, o fget-c para ler caractere por caractere. Então, fget para ler, fwrite para escrever. Então, com as informações de leitura e escrita, eu posso implementar os demais métodos de buscar, atualizar, apagar, buscar todos. Ok? Então, com isso, fechamos a camada model do nosso CRUD de um objeto postagem, tá? No banco de dados MySQL utilizando PHP.